aprovado. Pronto. É o seguinte, hein? Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, sua primeira opção, quando a gente fala em diagnóstico por imagem. O WhatsApp lá, 981331740. O Instagram, @AugustusMedicina, @AugustusMedicina, tá? Pode apontar também a tela do seu smartphone para esse QR Code que está na sua tela, saiba mais. Augustus Medicina Diagnóstica. Bem, isso ainda sobre Rafael, ele tem uma decisão a ser tomada, pode ser ainda hoje, desde quando ele consiga ouvir os 3 da lista tríplice Farol. É manchete mesmo do Farol, não é? É a manchete do Farol. É, do Farol. E olha que ele vai tomar decisões do tipo diversas outras vezes durante o mandato dele. Só um pouquinho, Ari. Opa! Só um pouquinho antes, nós vamos ao vivo a Brasília com o ministro da Educação, Camilo Santana, que está ao vivo com a gente. Ele participou da reunião aí com o presidente Lula e agora fala ao vivo aqui a Rede Meu Norte Brasil, ao agora Jogo do Poder. Olá, ministro, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Meu Norte. É um prazer participar do Jogo do Poder e nesse dia importante onde o presidente reuniu toda a sua equipe de ministros e ministras para avaliar esses 100 dias iniciais desse seu terceiro mandato, com o objetivo de união e reconstrução do nosso país. Portanto, para mim é um prazer participar aqui diretamente de Brasília. Ministro, o presidente escreveu inclusive um artigo para o nosso jornal Meu Norte e dizendo: o Brasil voltou. E nessa reunião aí com os ministros e com a imprensa, ele disse: voltou um Brasil que cuida das pessoas, que inclui os de menor renda no orçamento, que dá atenção para a ciência. Agora, a minha pergunta para o senhor isso que o presidente falou, está chegando ao eleitor? Está chegando à população? Porque eu quero basear na pesquisa Datafolha que a gente tem aí sobre a aprovação dos 3 meses, né, do governo Lula. A gente tem aí, Nájila, os números, e aí eu queria que na sequência o senhor comentasse entre esses fatos apresentados pelo presidente, que são fatos, pode passar, que são fatos, e essa avaliação, não é? Essa percepção do brasileiro. 39% consideram a gestão ótima ou boa, 30% regular, ruim ou péssima 29% e 3% não souberam opinar. Então, ministro, existe consonância entre o que está sendo feito e o que o povo brasileiro está percebendo do governo? Amadeu, primeiro é bom lembrar que o presidente Lula recebeu um país numa situação, eu sempre digo, eu fui governador do estado, e nós tínhamos um governo sem gestão, nós tínhamos um governo, eu considero até um desgoverno, que não olhava para a educação. Praticamente o MEC fechou as portas, né, para a educação desse país, um Ministério da Saúde que não dialogava com os estados e municípios, aliás, que não orientava. Nós tivemos um período de pandemia onde a ciência foi deixada de lado, ou seja, então é um recomeço, como o presidente colocou, uma reconstrução importante. Eu digo isso como testemunha aqui do próprio Ministério da Educação, que várias políticas foram desmontadas, desconstituídas, né? Abrimos as portas do Ministério para dialogar novamente com os estados e municípios brasileiros. Há 6 anos, praticamente, uma das mais importantes políticas desse país, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome, 6 anos que não tinha um reajuste da merenda escolar para nossas crianças e jovens em todo o Brasil. Então, uma das principais medidas que o presidente fez foi reajustar. Pra você ter uma ideia, nós aumentamos de 1,5 bilhão de reais o aumento da merenda escolar para todas as escolas do Brasil, beneficiando 40 milhões de estudantes.
Da mesma forma, a retomada do Bolsa Família, que só no meio de março, praticamente foram 14 bilhões de reais, né, transferidos a mais de 23 milhões de famílias brasileiras, onde beneficiando, inclusive, o compromisso que o presidente assumiu de R$600 por família, mais R$150 com crianças até 6 anos. Aliás, quero aqui deixar meu abraço fraterno ao meu ex-colega, governador do Piauí, meu colega senador da República, agora ministro do Desenvolvimento Social do Brasil, que também tem conduzido essa política importante, retomando. É a retomada do Mais Médico, que foi praticamente desconstituído, né, levando mais médicos à população que mais precisa, lá na ponta, no posto de saúde. Né. O retorno das obras. Amadeu, só aqui no Ministério da Educação, são mais de 4.000 obras que estavam paralisadas e inacabadas. Nós estamos retomando todas, né? Inclusive, nós já pagamos esses 3 meses, 100 dias, Amadeus, pelo FNDE, praticamente o mesmo valor de recursos pago todo o ano de 2022 em creches, escolas, quadras esportivas de escolas em todo o Brasil. Então, é um Brasil que volta a ter o reconhecimento internacional, do respeito, de olhar para as pessoas, do cuidado das pessoas. Essa sempre foi a maior preocupação do presidente Lula. E é claro que 100 dias é muito pouco tempo, né, para se avaliar o início de um governo. Mas não tenho dúvida, nesses 100 dias, muitas ações foram realizadas, muitos programas que tinham sido praticamente destruídos foram retomados por o governo do presidente Lula, e a determinação dele. Eu nunca vi um presidente tão empolgado, com tanta energia, com tanta disposição para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Aí estamos agora com a apresentação da nova âncora fiscal, que será apresentada ao Congresso Nacional, porque há uma preocupação enorme do presidente de retomar o emprego das pessoas. Isso é fundamental, voltar o país a crescer, olhar, incluir os pobres no orçamento desse país. Isso tem sido a prioridade do presidente da República. Vamos ter agora, a partir de maio, um aumento real do salário mínimo, né? Que há muito tempo nós não tínhamos um ganho real do salário mínimo brasileiro, que passará agora aí a 1.320 a partir do dia 1º de maio. Também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.460 por mês. Então, são várias medidas importantes que já estão sendo tomadas e muitas outras virão a serem anunciadas. O retorno do Minha Casa Minha Vida. Estou aqui lembrando de ações importantes desses 100 dias para que a população... Porém, claro que nós encerramos uma eleição, o Brasil muito dividido, praticamente foi uma eleição de dividir o Brasil, né? Numa tentativa, inclusive, de golpe no dia 8 de janeiro. O Brasil, as instituições se uniram em defesa da democracia e não tenho dúvida, com o passar do tempo e com as ações que o presidente Lula, que o seu governo irá apresentar à população, eu não tenho dúvida que a avaliação do presidente vai cada vez mais melhorar. Vamos circular com os nossos jogadores aqui, ministro, e as perguntas. Apoliano Oliveira. Ministro, boa tarde. Obrigada por conversar aqui com a Rede Meu Norte e o Jogo do Poder. A gente está num momento, como o senhor mesmo disse, ainda se recuperando dessa divisão que o país viveu no campo eleitoral, que o Brasil ali teve que escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas essa radicalização não é do ano passado, ela vem acontecendo no nosso país nos últimos anos e ela já tem um reflexo que é a violência, e semana passada a gente viu o que aconteceu lá em Santa Catarina, em Blumenau, e um desafio que chega também para o Ministério da Educação de tranquilizar o ambiente escolar, fruto, claro, não só dessa radicalização, mas de outros aspectos que precisam ser pensados dentro do ambiente escolar, do ambiente familiar. O Ministério da Educação, como é que está se preparando nesse trabalho, inclusive num grupo interministerial, para, primeiro, tranquilizar e, segundo, para evitar que novos casos, como que aconteceu lá em Blumenau, aconteceu no Brasil? Poliana, primeiro, um abraço a você. Primeiro, o que está acontecendo, não só nas escolas, que aconteceu lamentavelmente, algo que a gente não consegue imaginar que aconteceu em Blumenau, até que ponto a sociedade brasileira, o mundo inteiro, né, chegou. É um reflexo do que acontece na sociedade, o que acontece nas ruas, nos bairros, do nível de violência que o Brasil chegou, da intolerância, do estímulo ao ódio.
Claro que também tem um efeito, né, dos governos passados que estimularam também a intolerância, a divisão, o porte de armas, né, o armamento como uma forma de defesa. E nós sabemos que, cientificamente, todos os estudos mostram que quanto mais armas, mais violenta a sociedade fica. Esse reflexo nessa escola, lamentável desse episódio, o presidente Lula determinou de imediato que se criasse um grupo interministerial, porque esse é um problema que não afeta só diretamente a questão da educação, ela afeta a questão da segurança pública, ela afeta a questão da inteligência, né? Porque há um problema seríssimo agravado pelas redes sociais, a chamada Dark Web ou Deep Web, né? São as relações nessas redes sociais que têm estimulado a violência, a atos criminosos desse tipo, inclusive aquele episódio que aconteceu em São Paulo com a morte de uma professora, já havia se detectado, né, a percepção daquele jovem, daquele aluno nas redes sociais, o comportamento dele. Então é preciso nos anteciparmos, é preciso um reforço na área de inteligência, é preciso regulamentar essas questões das plataformas digitais no Brasil e no mundo, né, porque isso é uma questão hoje que precisa ter mais rigor de controle, é uma questão que precisamos aperfeiçoar a questão da saúde mental. Aliás, o Ministério da Saúde tinha um programa importante nas escolas, saúde nas escolas. Aliás, tem uma lei federal em relação a isso. Nós queremos fortalecer um programa psicossocial nas escolas públicas e também privadas, porque esse episódio de Blumenau é numa escola privada. Então, nós estamos falando da educação como um todo. E aqui, nós, inclusive, o ministro da Segurança e da Justiça, por determinação do presidente Lula, já reforçou que vai disponibilizar mais recursos para as rondas escolares, que é a parte externa da escola, para proteger o ambiente externo da escola. Mas é preciso criarmos uma cultura, e é isso que o MEC, com esse grupo interministerial, que envolve 7 ministérios, está construindo. Já fizemos a primeira reunião na quinta-feira passada. Quarta-feira agora terá a primeira reunião dos grupos setoriais, para que a gente possa ouvir os especialistas, ouvir os secretários de educação, ouvir os estados, e a gente possa construir protocolos em relação a isso, mas principalmente construir ações de mediação de conflito e também círculo de construção de paz nas escolas. O governo está querendo, inclusive, repassar recursos para as escolas municipais, públicas e estaduais, para criar esses grupos que já têm experiências já realizadas hoje em estados e municípios. Portanto, é um conjunto de ações que nós temos aí 90 dias para apresentar uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas, mas não tenho dúvida que exigirá um esforço coletivo, mas, repito, Poliana, isso é um reflexo do que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, principalmente estimulado nos últimos anos pela intolerância, pelo ódio e principalmente pelo armamento do nosso país. Ministro, então, eu vou passar para os outros, mas rapidamente, só para deixar claro para quem está nos vendo agora. Sem arma dentro de escola, né? Dentro de colégio, dentro do ambiente interno da escola, não vai ter arma. Bom, isso é uma discussão que nós vamos fazer nesse grupo interministerial, ouvindo, não se recomenda, a não ser os seguranças que fazem segurança dentro das escolas ou dentro de estabelecimentos, ou seja, públicos ou privados. Mas todos os estudos científicos mostram, Adeu, que a arma, o estímulo ao porte de armas, cada vez mais se estimula a violência. Isso são dados em países do mundo inteiro. Haja visto os casos que a gente tem acompanhado nos Estados Unidos. Portanto, esse é um processo já estudado, já evidenciado. O que nós temos que fazer é prevenção, é transformar as escolas em escola de tempo integral, é dar mais oportunidade para nossas crianças, é diminuir a evasão das escolas, é garantir que a nossa criança seja alfabetizada na idade certa. São essas políticas que nós estamos construindo aqui, que em breve o presidente irá apresentar, para poder a gente avançar, mas é garantir a permanência do nosso jovem na escola, um grande apoio psicossocial nas escolas e que a gente possa criar círculos dentro das escolas, com apoio, inclusive, de profissionais, para garantir a cultura de paz nas escolas brasileiras. Ananias Ribeiro. Ministro, boa tarde, obrigado pela entrevista. O Ministério da Educação, nos últimos anos, foi um dos ministérios onde mais problemas de gestão foi verificado no país. E, além disso,
enfrentou uma grande dificuldade com relação aos efeitos da pandemia. Então, você associa um grande desafio que o senhor tem pela frente, porque pega uma pasta que vinha enfrentando o problema de gestão e que tem um problema que foi criado pela circunstância, o problema da pandemia. Eu queria, então, que de forma objetiva o senhor apontasse que ações aí o senhor tem um excelente modelo, que é o modelo de educação do Estado do Ceará, que é reconhecido pelas métricas que a gente tem hoje, a principal delas, o IDEB, como um sistema exitoso, o senhor está trazendo para o Ministério da Educação, no intuito de reparar questões de gestão e de reparar o déficit do aprendizado do nosso alunado durante o período da pandemia da Covid. Ananias, obrigado pela pergunta. Primeiro, Ananias, nesses primeiros meses aqui no Ministério, a gente procurou reorganizar o Ministério, reconstruir várias políticas importantes. O Ministério sofreu muito do ponto de vista orçamentário. Vou dar um número para você. Se a gente fosse atualizar o orçamento discricionário do Ministério de 2014, hoje seria algo em torno de 54 bilhões. O nosso orçamento discricionário do MEC para esse ano, 2023, é de 28 bilhões. E só é esse valor graças à PEC que foi aprovada no final do ano passado, que permitiu aumentar em quase 10 bilhões o orçamento discricionário do MEC. Então, primeiro, a gente precisou priorizar o que fazer com esses recursos, recuperar a merenda escolar, porque é um compromisso do presidente Lula retirar novamente o Brasil do mapa da fome. E o PENAI foi um dos programas importantes reconhecido pela FAO, que tirou o Brasil do mapa da fome. São 40 milhões de crianças hoje que se alimentam com a ajuda do PENAI. Você tem uma ideia, Ananias, ainda tem escolas que a única refeição que uma criança faz no dia é naquela escola. É uma realidade que a gente vive ainda no nosso país. Recuperar os orçamentos das nossas universidades e institutos federais, né? Recuperar também as questões das nossas bolsas de permanência dos jovens nas nossas universidades. Então, retomar as mais de 4 mil obras paradas só em creches, Ananias. São mais de quase 1.300 creches paradas e inacabadas nesse país, que está deixando de atender lá uma criança nos municípios e estados brasileiros. Então, nós estamos retomando, nós estamos colocando todas as obras que estão em andamento em dia no seu pagamento. Repito, nós já pagamos esse ano o mesmo valor que foi pago o ano todo de 2022 no FNDE, e construindo já estão praticamente prontos os programas que o presidente Lula deverá lançar em breve. E um deles, Ananias, é uma grande pactuação que foi a experiência iniciada no Ceará, que hoje é uma referência para o Brasil, que é a garantia da alfabetização da nossa criança ao final do segundo ano do ensino fundamental. Mas, para isso, precisa ter uma pactuação com todos os estados e municípios. Eu tenho conversado com os secretários estaduais de educação do Brasil, tenho visitado governadores, essa semana mesmo vou visitar mais 2 governadores, para que a gente possa fechar toda uma política de regime de colaboração entre Estado e município, onde o papel do MEC, porque o MEC ele não executa a política na ponta, quem executa são os estados e municípios. O papel do MEC é ser o grande coordenador, o grande elaborador, o grande maestro das políticas de educação desse país. E uma delas é o programa de alfabetização na idade certa. Nós queremos garantir que a nossa criança, repito, se alfabetize na idade certa, porque quando não acontece isso, ela vai passando de série em série e vai cada vez mais aumentando a distorção séria e idade das nossas crianças e jovens. Isso estimula a evasão, isso estimula a reprovação, isso estimula o abandono das nossas crianças de escola. Hoje, apenas 64% das crianças que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. Nós estamos perdendo jovens, e muitas vezes são aliciadas por crime, para as coisas erradas. Nós queremos não perder nenhum jovem, nós queremos dar oportunidade que as nossas crianças e jovens possam garantir, no final, completar o seu ensino médio, ou ter uma capacitação, ou ter uma profissionalização, e nós sabemos que foi agravado pela pandemia. Então, o programa ele tem uma indução financeira do MEC, terá uma indução técnica do MEC, com um grande regime de colaboração entre União, Estado e municípios, com metas estabelecidas,
com cronograma de aplicação, inclusive de material didático, de avaliações, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, claro que a educação não se transforma de uma noite para o dia, a gente possa reduzir, porque, Ananias, apenas 1/3 das crianças brasileiras hoje aprende a escrever na idade certa no Brasil. Nós precisamos corrigir isso. E ainda esse programa vai enfrentar uma correção dos prejuízos causados nas nossas crianças pela pandemia. Certo. Então, ele vai atingir o segundo ano do ensino fundamental até o 5º ano, que foi exatamente o período que agravou-se o aprendizado das crianças do nosso Brasil. Okay. Também, em breve, o presidente da República vai lançar um grande programa de escola tempo integral. Nós queremos ampliar desde a creche até o ensino médio a escola tempo integral com estímulo profissionalizante para dar qualificação e profissionalização para os nossos jovens, principalmente do ensino médio. Então, esse também é um programa que, em breve, o presidente estará lançando, que exige toda a cooperação entre Estado e o governo federal, por se tratar também da questão do ensino médio, que é o foco que nós queremos priorizar. Como também, em breve, vamos estar lançando um grande programa de conectividade. O presidente Lula quer, até o final do seu governo, todas as escolas, sem exceção, possam ter a conectividade com fins pedagógicos. Certo. Não é uma internet qualquer, é uma internet que possa transmitir um vídeo, possa ter uma aula remota, com computadores, com equipamentos para que acesso aos professores e estudantes. Então, estamos construindo algumas políticas importantes para serem aplicadas durante o mandato que vai até 2026 do presidente Lula. Ari Carvalho. Boa tarde, ministro. Muito obrigado por conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. O novo ensino médio foi aprovado no governo Temer, foi implantado a toque de caixa no ano passado, no último ano da gestão do Bolsonaro. É uma mudança radical. Para o ouvinte, o telespectador que não sabe, só obrigatoriamente matemática e português. As demais disciplinas, você tem ali os itinerários formativos. A ideia em si parece boa, quer dizer, eu tenho mais aptidão para artes, eu tenho mais aptidão para exatas, então eu procuro esses itinerários formativos. Eu tenho um professor, eu tenho um irmão que é professor da rede pública, tanto no Piauí quanto no Maranhão, ministro. E o meu irmão, ele relata, olha, a ideia em si seria boa, mas falta estrutura, porque esses itinerários formativos, eles exigem equipamentos específicos, uma infraestrutura didática. Muitas vezes o professor compra do próprio salário, né, esses artefatos. Então, eu queria saber, na sua gestão, como é que vai ficar o ensino médio? Ele volta, vai ser rediscutido lá do zero? Como é que vai ficar o ensino das nossas crianças, dos nossos jovens, sobretudo? Então, primeiro, a decisão que nós tomamos, até por recomendação do grupo de transição do governo do presidente Lula, é abrir uma ampla discussão e um debate sobre a reforma do ensino médio. Ela já está em execução desde o ano passado, ou seja, o que é o ensino, o que é o novo, chamado novo ensino médio? Foi uma ampliação de carga horária, de 800, inicialmente de 800 horas para 1.000 horas por ano, ou seja, por cada série do ensino médio, e que parte dessa carga horária ela é igual a todos os alunos e alunas, né? São disciplinas comuns a todos, e uma parte são chamados novos itinerários, que é a opção que dá ao aluno que tenha mais aptidão para português ou mais aptidão para matemática, ou quer se especializar numa área de negócios ou de contabilidade, enfim, dá opções para que o jovem possa sair do ensino médio, concluir o ensino médio com uma visão profissional. E a tendência dessa política era estender ampliação da carga horária com objetivos profissionalizantes e depois de tempo integral, né? De chegar a 1.400 horas ano para o tempo integral nas escolas de ensino médio. Qual foi o grande problema da implantação desse ensino médio? Primeiro, a omissão do MEC, a omissão do Ministério da Educação. E a minha decisão, como sempre um democrata, eu acho que é importante sempre ouvir. Tem erros na implantação desse modelo, há correções a serem feitas, então nada melhor do que nós ouvirmos. Nós estamos contratando pesquisas para ouvir alunos, professores, ouvindo especialistas,
ouvindo o que há de melhor na área da educação, ouvindo quem executa a política. Como é que eu vou fazer alguma mudança na política de ensino médio sem ouvir os secretários estaduais da educação, sem ouvir os governadores, porque são eles que implementam a política do ensino médio. Então, o papel do MEC nesse momento é ser uma espécie de juiz para a gente poder avaliar o que é que está bom, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser melhorado. Há um grave problema que não houve formação de professores, há um questionamento, né, das diferenças que existem na qualidade de escolas entre estados, estados mais ricos, estados mais pobres, entre a escola pública e a escola privada. Então, um bom debate. Nós montamos uma portaria oficial pelo MEC, com a parceria do Conselho Nacional da Educação, dos secretários estaduais da Educação, do Fórum Nacional da Educação, ouvindo especialistas e estamos construindo, ouvindo, envolvendo o Congresso Nacional, que foi quem votou a lei do novo ensino médio, para que a gente possa garantir, primeiro, não levar nenhum prejuízo para aquilo que está em andamento, porque tem estado que está mais avançado, tem estado que está menos avançado, tem estado que ofereceu um leque enorme de opções de disciplinas, de novos itinerários, outros menos. Então, essa discussão nós estamos fazendo para que a gente possa, ao final, fazer todas as correções necessárias para garantir o melhor ensino médio, um ensino médio que seja atrativo, que seja menos evasivo, que dê mais oportunidade para os nossos jovens, que garanta a permanência do jovem na escola, que esteja atualizado com o mundo do mercado de trabalho atual. Sim. O jovem pensa no futuro, no trabalho, no emprego, em esperança. E é isso que o novo ensino médio tem que colocar, tem que dar essa oportunidade para eles. Francis Teixeira. Boa tarde, ministro. Muito obrigado pela entrevista. Em relação ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, inclusive a Comissão de Educação da Câmara lhe convocou na próxima quarta-feira para tratar sobre essa temática. Esse programa ele vai continuar na gestão Lula ou não? Eu lembro que na época que o senhor era governador do Ceará, o Ceará aderiu voluntariamente ao programa. Na ocasião, o senhor, inclusive, esclareceu que não estava aderindo a um modelo, mas sim a um programa que ia viabilizar recursos para o Ceará, mas na gestão Lula. Agora, o senhor, à frente do Ministério da Educação, tem espaço para esse programa? Primeiro, só uma correção. Eu, ao contrário, eu apenas me posicionei na época como governador que só haveria adesão por parte do governo do Estado se a metodologia fosse administrada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Como nós temos escolas militares que atendem filhos de militares no Ceará, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Como o Ministério não aceitou, nós não aderimos nem implantamos nenhuma escola por parte do Estado lá no meu estado do Ceará, porque nós somos contra a forma e o modelo que ela se apresentou. Primeiro, envolvendo as Forças Armadas, não é papel das Forças Armadas no papel educacional, não está isso na Constituição, não está isso no Plano Nacional da Educação. Nós eliminamos as diretorias que existiam aqui para tratar desse assunto, e fizemos todo um relatório para avaliar essa política que foi implementada no Brasil. Nós temos mais de 200 escolas implementadas ou por municípios ou por estados, em todos os estados brasileiros. Estamos fazendo uma avaliação, porque uma coisa é, nós não seguiremos mais com essa política, mas precisamos avaliar as escolas que já foram implementadas e dialogar com governadores que implementaram, dialogar com prefeitos que implementaram, mas essa não será uma política do Ministério da Educação do governo do presidente Lula. Ministro, eu quero agradecê-lo pela gentileza de ter nos atendido falando à Rede Meu Norte, a TV Meu Norte, a Rádio Jornal, a todas as plataformas do Grupo Meu Norte de Comunicação. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço, Amadeu, deixo um abraço aqui fraterno a toda a população do Piauí, a toda a população da região Nordeste brasileira, e em especial ao meu colega Wellington Dias, ex-governador desse estado. Meu abraço, estamos trabalhando aqui muito fortemente juntos. E a esperança que nós vamos estar aqui juntos trabalhando, porque eu acredito que não tem outro caminho para um país melhorar, gerar justiça social, desenvolvimento, se não investirmos na educação do seu povo, Amadeu. Essa experiência de país do mundo inteiro. É bom lembrar
os ouvintes, os telespectadores que nós estamos ouvindo, que na década de 60, por exemplo, a Coreia do Sul era mais pobre do que o Brasil. E hoje é um país mais rico do que o Brasil, porque investiu em ciência, tecnologia e educação. E vários países pelo mundo têm essa experiência. Portanto, é uma prioridade do presidente Lula investir na educação e, principalmente, investir na educação básica das nossas crianças e jovens brasileiros. Portanto, um forte abraço e obrigado pela oportunidade de conversar esses 100 dias com o povo do Piauí. Obrigado, ministro. Olha só, eu quero falar com você.